Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje tive uma experiência única no Rosário da Madrugada e foi falado justamente sobre esse Evangelho. E a cada palavra dita ali foi a voz de Deus ressoada, alimentada, multiplicada, de tanta experiência ali nesse Rosário com o Padre Paulo Ricardo, com as irmãs do Exército São Miguel. E a cada momento ali um momento único. E sobre esse Evangelho, uma das explicações foi: a voz do Senhor nos orienta, joga a rede. Então Pedro estava ali, volta à vida velha, Pedro, os apóstolos, eles estavam ali recomeçando que eles foram convidados para ser pescador de homens, mas eles têm um recomeço, eles não compreendiam ainda, e naquele momento eles voltam à vida velha. Mas nós temos um recomeço diante da voz de Deus, diante da palavra, diante daquilo que nos ensina, o aquecer do coração, ouvir a voz de Deus. Joga a rede novamente, Pedro. Jogou a rede. Naquele momento, o discípulo amado fala: É o Senhor. Pedro, talvez ele fazia como Adão e Eva fez, se escondeu. Pelo contrário, ele se jogou em direção ao Senhor. Queridos irmãos, então recomeçar faz parte da caminhada, mas um recomeçar como Pedro, ele recomeça com fervor no coração. Ele compreende que aquela vida velha não fazia mais parte, porque o alimento para a nossa alma é a presença de Jesus. E ali Pedro compreende isso, que estar na presença do Senhor e fazer a vontade de Deus é anunciá-lo, é ser pescador de homens, é viver a palavra de Deus, é conduzir o seu coração para Deus, é deixar-se ser conduzido por Deus, é você deixar-se ser guiado pela voz de Deus. E quando você se deixa ser guiado pela voz de Deus, você vai compreender que Deus é o meu tudo. E o que mais me alegra é dar-se do que receber. E nesse sentido, querido irmão, eu quero dizer para mim e para você hoje, o que o texto diz para mim: que a voz do Senhor orienta e me deixa ser guiado, me deixo conduzir, me deixo guiar pelo Senhor. Coloca a tua mão no teu coração.
ouvindo essa voz hoje, talvez nós estejamos, irmão, como a vida desses apóstolos, desses discípulos, estejam com situações assim, querendo seguir o caminho com as próprias pernas, diante da vida, diante das frustrações, pescaram a noite inteira e nada pegaram, nada apanharam, mas quando nós permitimos e ouvimos a voz de Deus e nos deixamos ser guiados e conduzidos por Ele, nós jogamos a rede e vem em abundância. Sabe, irmãos, é o coração de um homem, de uma mulher que compreende que o Senhor é teu tudo, que compreende que o Senhor está cuidando de mim, de você, que compreende que a nossa família, a partir do momento que você toma a decisão de seguir ao Senhor e você se lança diante da voz dele, você faz o que Deus te pede, a tua vida multiplica, a tua vida tem sentido, a tua vida tem andamento, a tua vida está na presença de Deus. Não vos preocupeis com o que irá de comer e beber, porque até os pássaros já têm isso. O Senhor Jesus nos orienta. Então confia no Senhor, meu irmão. Faça a tua parte como cristão. Se o teu problema está ligado à situação financeira, se o teu problema está ligado a várias outras situações, a única coisa que eu te digo, corte o mal pela raiz, mas olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Se o teu problema é financeiro, corte os gastos, corte a arrogância, corte a abundância, mas una-se ao Senhor com o teu coração. Deixe Deus te conduzir, deixe Ele colocar a mão sobre a tua situação e Deus está cuidando, mas anuncie a palavra de Deus com tuas palavras, anuncie a palavra de Deus com o teu agir, anuncie a palavra de Deus dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos no local de trabalho. Anuncie, seja pescador de homens, meu irmão. É o que Jesus convidou Pedro a ser, e ele estava compreendendo ali que a vida dele é diferente quando ele ouve a voz de Deus e coloca em prática. E eu tenho certeza que naquele momento, amanhã com certeza nós vamos ouvir: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, por 3 vezes. Pedro vai escutar novamente. E ele vai compreender que ao mesmo tempo que ele negou o Senhor, ele tem a oportunidade 3 vezes de dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E que neste momento, meu irmão e minha irmã, o nosso coração esteja voltado para essa graça. Deixe ser guiado o teu coração por Jesus. Deixe ser guiada a tua vida por Jesus. O Senhor quer nos dar um alimento seguro, meu irmão. O Senhor quer nos alimentar com o seu corpo e seu sangue, a Santa Eucaristia, a confessão, ao arrependimento, ao olhar para Jesus e compreender que Ele é o teu Senhor. Comunga, confessa, vive essa graça, une-se ao Senhor. O Senhor me coloca assim pessoas que não tinham os ouvidos formados, mas hoje os teus ouvidos estão sendo formados, estão se abrindo para a graça. Você está compreendendo qual que é o verdadeiro sentido da tua vida, meu irmão, minha irmã, neste mundo, que é unir-se ao Senhor. Não te importe com o que vier, importe-se a unidade com o Senhor. Como diz o que eu ouvi hoje, que é essa palavra que nos orienta, que diz assim: eu nasci para me unir a Jesus. Eu nasci para me unir a Jesus. Fala isso dentro da tua casa. Eu nasci para me unir a Jesus. Eu nasci para me unir a Jesus. Mesmo diante de tantos erros que eu cometi, o seu olhar não se afastou de mim. É o que Pedro sentiu. Mesmo diante, meu irmão, de tantos erros, o olhar de Jesus não se afastou de você e nem de mim. Ele está ali de pé, olhando para nós e nos convidando para vir diante dele. Que esse agir seja no nosso coração um direcionamento, a voz do Senhor dizendo para mim e para você hoje. E nós possamos finalizar quando nós ouvimos a voz de Deus. O que a voz de Deus diz?
mesmo com tantos erros que eu cometi, o seu olhar não se afasta de mim. Obrigado, Jesus. Lance-se, irmão, aos pés do Senhor. Lance-se com o teu coração. Lance-se com a tua vida. Vai diante de Jesus correndo. Vai diante de Jesus com o teu amor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,